E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. No vídeo de hoje eu quero falar sobre como utilizar verbos modais, que são verbos especiais no inglês. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês para já deixar o seu like. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, também já se inscreve no canal. Mas sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha em como a gente utiliza esses verbos. Então, os verbos modais são verbos especiais em inglês. Eles são especiais porque eles são verbos auxiliares. Então, eles sempre vão ser seguidos de um verbo principal. Uma coisa que é interessante sobre os verbos modais é que eles não possuem infinitivo. O que é o infinitivo de um verbo? É o verbo não conjugado. Por exemplo, no inglês ou no português a gente tem o verbo jogar, né? O equivalente disso no inglês seria to play. O play também ele tem outros significados. Ele também pode ser tocar, por exemplo, tocar um instrumento musical, né? Tocar. Ou ele também pode ser brincar, tá certo? Mas os verbos modais, eles não possuem isso aí. Uma outra coisa que é interessante de notar sobre os verbos modais é que o verbo que segue ele, o verbo principal, ele sempre vai estar no infinitivo, mas você nunca vai usar o to, tá certo? Então a gente coloca o verbo no inglês no infinitivo, acrescentando o to antes dele. O único que vai mudar vai ser o verbo to be, né? Que é aquele famoso verbo ser ou estar. Tá certo? Quais são alguns dos verbos modais, os mais comuns? A gente vai ter o can, que é o pode, tá? Não é poder, porque ele não tem forma no infinitivo. Interessante, se você usar o can como substantivo, ele tem um outro significado, e ele significa lata. Então tomar cuidado. Por exemplo, eu posso falar I drank a can of soda. Então eu bebi uma latinha de refrigerante, tá certo? Então a gente tem o can, a gente vai ter o could, que é o poderia, a gente vai ter o must, que é deve, no sentido de obrigação. A gente vai ter também o would, que eu gosto de falar que ele é o iria no final dos verbos principais. Como, por exemplo, como é que seria gostaria? Would like, tá certo? I would like a soda. Eu gostaria de um refrigerante. Outros verbos modais que são também bastante utilizados é o should, que nesse caso seria o deveria, que é aquela ideia de sugestão, né? E vamos ver mais um aqui. Você também tem o will, que indica possibilidade futura, tá certo? Vale lembrar que o will ele também pode ser utilizado como um substantivo, assim como o can. Mas o will, diferentemente do can, que é soda, ele vai ser testamento, pode ter dois significados, testamento ou vontade, tá certo? Mas vamos dar uma olhadinha como é que a gente utiliza esses verbos, tá certo? Então, um exemplo básico aqui para a gente ver como é que a gente faz perguntas utilizando esses verbos, porque todos seguem o mesmo padrão. E também como negar essas frases, além de responder a perguntas com eles. Então, imagina que você tem a seguinte situação. You can play tennis. Então, você pode jogar. Tá vendo que o verbo está no infinitivo, mas a gente não utiliza o to antes do play? Jogar tênis, né?
tênis. Toda vez que a gente tem um verbo modal e a gente quer transformar numa pergunta, a gente vai pegar o verbo modal e colocar ele na frente do sujeito. O sujeito nesse caso é o you, né? Então, can you play tennis? Você pode jogar tênis? Lembrando que no inglês, diferentemente do português, não é só mudar a entonação da sua voz para transformar uma frase em uma pergunta, mas você tem que, na verdade, mudar essa estrutura, a estrutura da frase. No caso de todos os modais, você coloca o modal antes do sujeito, como eu acabei de demonstrar. E para respostas curtas, você também sempre vai utilizar o verbo que você fez a pergunta. Nesse caso é o can, né? Yes, I can, ou no, I can't. Can't or cannot, tanto faz, tá certo, pessoal? Lembrando que as contrações, elas são sempre estruturas informais, tá certo? E se você tiver esse caso aqui, you can play tennis, e você quer só negar essa frase, nesse caso você também vai sempre negar com o modal. Você vai colocar o not depois do modal. You cannot play tennis. Ficou claro isso aqui, pessoal? E quando é que são usados os modais? Os modais, pessoal, geralmente eles são sempre utilizados quando você quer amenizar a sua linguagem, ou você quer falar sobre uma determinada possibilidade futura, como é o caso do will. Lembrando que a gente também tem outros dois modais que são bastante utilizados, que são o may ou o might. O may, às vezes, ele pode ser utilizado com o sentido de pode, tá? Quando você pede alguma permissão, ou quando você oferece alguma coisa para alguém. Por exemplo, may I help you? Eu posso te ajudar? Mas, em geral, o may e o might, ele tem ideia também de possibilidade futura, tá certo? Possibilidade futura. Mas vale lembrar que o will, ele tem, eu gosto de botar uma determinada porcentagem associada a ele. Eu falaria que o will tem você utiliza ele quando você quer falar que uma ação tem 90% de chance de acontecer. Já o may e o might é em torno de 50%. Um exemplo aqui para ilustrar isso aí seria algo assim, ó. It may rain tomorrow. Seria tal choverá amanhã, né? Mas a probabilidade aqui é de 50%. É diferente de você falar it will rain tomorrow, que aí é quase 90%, tá certo? E ele segue, esses modais, ele segue o mesmo padrão que eu acabei de mostrar para vocês quando eu utilizei o can, para transformar em uma pergunta, coloca na frente do sujeito, para negar o not depois do modal, e para respostas curtas, você sempre vai usar o verbo modal que você fez a pergunta, tá certo? Bem, pessoal, por hoje é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e também deixa o seu like. Um abraço.